Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, né, e abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em João, capítulo 9, versículo 31 e 32, que é a nossa meditação nesta manhã. E o título é Diante de Semideuses. Né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil e vamos falar deste assunto hoje. Mas vamos ler primeiro a palavra de Deus, que diz assim: Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, essas eram as palavras de um homem que outrora fora cego. Mas vamos ao assunto de hoje. Estão vivendo, como eu disse, uma época muito difícil, a era dos semideuses. Pouco a pouco, esses semideuses prepararam seus caminhos, né, os seus palácios, os seus tronos, e se assentaram nele para julgarem, humilharem de forma arrogante aqueles que não lhes pode oferecer defesa alguma. Eles são sem misericórdia, eles julgam e decidem e eles fazem acontecer. E ai daqueles que se levantam contra as suas cruéis decisões. Este é o mundo que estamos vivendo. E aqui temos um fato. Quando Jesus passava com os seus discípulos, né, e viu um cego de nascença, então os discípulos fizeram pergunta, né, que todos nós sofremos também quando você é julgado por outras pessoas, se torna assunto de outras pessoas. Então eles começam a questionar a sua vida, talvez não olhando a deles. E os discípulos perguntam a Jesus: Olha, aí tem um cego. Engraçado. Quem que pecou, mestre? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego e vivesse, né? Era um homem já, vivesse esses anos todos cego, né? Ele passou a sua infância, né? A sua meninez, a sua adolescência, princípio, né, da sua juventude, toda cego. Ele não pôde brincar como os demais, ele não pôde viver como as demais crianças, como os demais adolescentes, ele não pôde ter a sua namoradinha. A vida dele foi mendigar. Isso só pode alguém ter pecado. E quem pecou, mestre? Ele ou seus pais? E Jesus diz: nenhum e nem outro. Certas coisas acontecem para que Deus seja glorificado. E então, Jesus chega até o cego, cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego. Jesus fez o que tinha que fazer, mas agora o cego tem que fazer algo. E Jesus disse: vai, lava-te no poço, né? E o cego, a Bíblia diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Três coisas aconteceram, né, com aquele cego, porque Jesus fez três coisas com ele. Jesus cuspiu, fez lodo e untou-lhe a vista. E ele então obedece com essas três coisas e faz exatamente o que Jesus disse. Foi, lavou e voltou vendo. Só que um grande problema aconteceu. Os semideuses, fariseus, estavam por ali, estão sempre à sua volta, eles não se ausentam da sua volta. São fariseus, semideuses, para julgar você, para te humilhar, para te perseguir. E todos nós sofremos por isso. Eu sou testemunha e vítima deste fato. Fariseus hipócritas no nosso meio, julgadores, arrogantes nos seus palácios, né, no mundinho que eles construíram. São poderosos sem nenhum poder, são puríssimos com tanta imundície dentro deles, nas suas mentes, como estavam aqueles fariseus semideuses. E então eles começam a perseguir aquele homem, porque era no sábado,
né? Eles eram guardadores do sábado, eles eram santíssimos no sábado, só que podiam odiar a ponto de querer matar Jesus também no sábado. E começam então a perseguir aquele cego. E começa a questionar a vida daquele cego. Começa a humilhar aquele cego. E não contentes com isso, vai a família do cego também. E começa a humilhar a família e desconfiar da família. E aquele cego, tudo o que ele fazia antes era mendigar. E aquilo ali era notório no meio deles, né? Ele mendigava aqui, não pode ser a mesma pessoa que agora se vê diferente. Mas questionando tanto, eles não satisfeitos com os pais, que dizem ele é adulto. Pergunte a ele. Vocês já ouviram dele? Vocês sabem como aconteceu? E agora estão nos questionando que não estávamos lá. Pergunte a ele. Fale com ele. E então eles voltam a falar com aquele cego e diz àquele cego: olha, o que você está fazendo não pode ter acontecido, porque este homem que você está falando é pecador, ele não é ninguém. E o cego diz para eles: olha, vocês sabem que não é nada disso. E eles dizem: não, nem sabemos de onde ele é. Mentirosos. Eles mesmos diziam que sabia que ele era filho de José, que ele era filho de Maria, que as suas irmãs, seus irmãos viviam no meio deles, entendeu? Sabia a origem dele, mas agora diz: não, não sabemos. São mentirosos. Esses fariseus hipócritas, todos eles mentem para satisfazer os seus próprios egos. Mas ali estava aquele cego consciente, né, dizendo: não, ele não pode ser pecador, ele tem que ser de Deus, porque Deus não ouve a pecadores, Deus ouve aqueles que são tementes a ele, o obedecem, escutam a sua palavra, fazem o seu querer. Na história toda ninguém curou um cego de nascença, vocês estão equivocados. Vocês não podem falar isso porque este homem, Jesus, me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Um fato milagroso aconteceu na minha vida. E eles, então, revoltados, escutam aquilo que não queriam ouvir. E o cego pergunta a eles: eu acredito que vocês estão querendo também se tornar seus discípulos. Vocês querem ser discípulos deste homem, porque vocês sabem que o milagre foi grande. Você e eu estamos debaixo da mesma situação, do mesmo fato. Vivemos num mundo assim, cercado de semideus. É o padre tal, é o pastor tal, é o líder tal, é o cantor tal. E esses fariseus hipócritas, cumpridores de parte da palavra de Deus e omisso das melhores partes, vêm por aí caminhando com estilos para oprimir você e eu. Mas uma coisa linda, tanto eu quanto você e eles estamos debaixo da potente mão de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus não falha, que nosso Deus julga a todos, conhece o coração, a mente de todos e sabe aqueles que servem e aqueles que não servem a ele. E a promessa que o cego disse aqui é que Deus ouviria aqueles que fossem temente a eles. Então, meu querido, ontem eu preguei isso, o importante é obedecer à palavra de Deus para nos tornarmos seus seguidores, seus discípulos, tementes a Deus e que Deus possa nos ouvir. Olha a história desse cego de nascença. Jesus também veio para que eu e você perdêssemos a nossa cegueira de nascença, os ensinos errados de nascença e pudéssemos viver uma vida diferente diante dele. Claro que os semideus estarão por aí, mas nós cremos num Deus que é todo-poderoso, que cura, que faz sinais e prodígios e que faz sinais que ninguém jamais fez nessa terra. Este Deus é o teu Deus e Ele quer que você escute, estude, busque, faça pesquisas
e saiba quais foram as palavras de Jesus nos deixadas pelos apóstolos e que sigamos nas suas doutrinas, crendo que os milagres que Deus faz, ninguém jamais fez. E Ele fará na minha vida e na tua. Creiamos em nome de Jesus. Deus abençoe você nesta manhã, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Tenha um dia de graça no nome de Jesus. Abraço meu.